Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é riscos e contraindicações para o uso de ayahuasca. Muito bem, várias pessoas têm acompanhado as minhas reflexões sobre o assunto, se interessam, querem saber mais, ouvem os meus relatos e ficam pensando, nossa, eu quero viver algo assim, né? E realmente é uma coisa impactante, transformadora, que entrou na minha vida e espero que não saia tão cedo, porque me faz muito bem. Mas é preciso dizer que sim, existem riscos e existem contraindicações. Eu já falei brevemente sobre isso numa reflexão chamada Ayahuasca para Iniciantes, mas como cada vez mais novas pessoas têm me procurado a respeito desse assunto, então eu achei por bem gravar uma reflexão especificamente sobre isso para deixar esse registro aqui no canal, porque eu acho que é fundamental que a gente esteja bem informado a respeito disso, caso alguém queira, enfim, participar de alguma cerimônia. Bom, e também tem algumas pessoas, né, que ultimamente têm me perguntado, né, por que eu estou falando mais sobre esse assunto nos últimos meses. Então, vou aproveitar agora e vou explicar isso bem detalhadamente. Bem, olha só, eu estudo sobre ayahuasca desde 2010. Portanto, eu comecei a estudar sobre a medicina antes de conhecer a Umbanda, por exemplo. Comecei a estudar sobre a Umbanda em 2013. Vai fazer agora no próximo ano 10 anos. A ayahuasca eu já estudo há 12 anos. No entanto, eu só tive a minha primeira experiência em 2018. Inclusive, eu narrei essa experiência e você encontra aqui no canal. É uma série de vídeos chamado Minha Experiência com o Santo Daime. Então, eu levei 8 anos de estudos, pesquisas, reunindo coragem, porque não conhecia ninguém que era desse meio, até que finalmente tive 2 experiências que foram muito impactantes, muito fortes, e eu prometi a mim mesmo que eu só voltaria a tomar a bebida dentro de um ritual religioso quando eu tivesse resolvido aquilo que eu vi durante as cerimônias. Isso aconteceu em 2021. Então, de 2018 a 2021, eu fiquei apenas estudando sobre o assunto e tentando colocar em prática na minha vida tudo aquilo que eu tinha percebido e visto ali durante a cerimônia. Em 2021, eu comecei a retomar as consagrações e fazê-las com mais vezes, né? com menores intervalos entre uma e outra. E quando foi em outubro de 2021, eu recebi um chamado. No campo da ayahuasca, a gente fala que chamado é uma vontade muito forte, um desejo, uma coisa assim que fica ali na sua cabeça, né? Como se alguém estivesse te chamando, te convidando para fazer alguma coisa. E esse chamado, ele veio sintetizado através de uma frase simples, que diz: ayahuasca será luz na sua vida e luz na vida de muitas pessoas. Então, ano passado eu publiquei um vídeo sobre a microdosagem. É um vídeo que já tem mais de quase 10 mil visualizações e mais de 50 pessoas me mandaram um e-mail pedindo indicação, onde é que conseguia comprar também uma microdosagem, sem contar as outras tantas dezenas que me chamaram pelo WhatsApp, a fim de, enfim, começar a conhecer, né, a medicina de uma forma mais direta. Então, desde outubro de 2021, eu tenho intensificado um pouquinho aqui os conteúdos a respeito, né, de ayahuasca, ainda com certas reservas, porque boa parte do público que me acompanha ou é espírita ou é umbandista e não tem muito interesse nesse tema, mas também porque muitas dessas pessoas que me acompanham têm muito preconceito, né? Infelizmente, desde que eu comecei a falar mais abertamente sobre as minhas experiências com a ayahuasca, eu tenho recebido muito preconceito e infelizmente tive que até bloquear algumas pessoas, né, que foram desrespeitosas, falaram absurdos, enfim.
isso acaba acontecendo, né? A gente tem a ilusão de que as pessoas de religião de minoria são aquelas mais tolerantes e, na verdade, não é bem isso, né? É como eu costumo dizer, o preconceito é uma coisa humana, só muda de forma, só muda de cor, só muda de origem, mas onde tem ser humano sempre vai ter preconceito. Mas até mesmo para atender esse chamado que veio em 2021, então eu tenho intensificado aqui, de vez em quando compartilho um relato, alguma experiência, alguma coisa que eu acho, enfim, que será de interesse coletivo, né, a fim de que as pessoas possam saber que isso existe. Meu objetivo não é convencer todo mundo a tomar ayahuasca, embora eu acho que faria muito bem para a humanidade, mas é mostrar para as pessoas, olha, isso existe, é uma forma legítima de espiritualidade, ela é uma ferramenta maravilhosa desde que usada com sabedoria, com responsabilidade, e talvez não seja para você, mas talvez seja para outras pessoas, né? Então eu fico muito feliz em saber que graças ao meu trabalho na internet, falando sobre espiritualidade, várias e várias pessoas conheceram a ayahuasca pela primeira vez e eu já recebi dezenas de feedbacks positivos no meu WhatsApp a respeito disso. Então, tá aqui a explicação do porquê que eu tenho intensificado esse tipo de assunto aqui no canal. Porém, quando eu compartilho as minhas experiências positivas, né, todo o aprendizado que eu tenho tido, eu sei que isso naturalmente faz com que muitas pessoas pensem, nossa, eu quero viver isso, eu quero também passar por essa experiência, né? O que por um lado é muito bom, mas é preciso também reconhecer que existem riscos e é isso que eu vou tratar aqui hoje. Achei por bem fazer essa introdução. Comentei na reflexão passada que a partir de agora eu quero fazer reflexões assim mais leves, né? Um papo mais solto, mais descontraído, e peço inclusive que você depois coloque aqui nos comentários se você gostou ou se você prefere uma coisa mais objetiva, certeira, como normalmente eu faço, né? Eu pego um assunto, falo sobre aquilo de forma objetiva, o mais rápido possível e publico. Ou se você prefere esse formato mais leve. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Então, alguns pontos importantes. O que eu vou fazer aqui é naturalmente um resumo, tá? Eu vou abordar os principais pontos, mas não são os únicos. Então, naturalmente, se você se interessa sobre a ayahuasca, a minha recomendação é que você pesquise, que você busque informações, enfim, que você leia, assista vídeos, corra atrás. Isso aqui será apenas um norte, né? Bem, então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que qualquer substância tem suas contraindicações. Não é? Não existe um remédio universal para todas as doenças, para todos os males, e se houvesse, ele provavelmente provocaria efeitos colaterais, como quaisquer outros medicamentos que a gente conhece, né? Se você pega a bula de um remédio e vai ler ali os efeitos colaterais, muitas vezes você até desiste, né? Ou seja, às vezes para um remédio fazer um efeito específico, ele produz X, Y e Z como efeitos colaterais. Então não existe uma substância que seja benéfica 100% para todas as pessoas. Sempre existem contraindicações. E no caso da ayahuasca não é diferente. Bem, então vamos lá. Quais seriam as contraindicações, né? Aliás, eu vou fazer uma separação. Eu vou usar o termo desaconselhável para me referir a situações em que não se aconselha consagrar a ayahuasca, ou seja, é arriscado, e vou falar sobre contraindicações, isto é, situações em que não se deve fazer uso de ayahuasca, o risco é muito grande. Então, desaconselhável no sentido de nós não estimulamos se você tiver isso, e contraindicado quando o risco é muito grande e colocaria a sua saúde em perigo, tá bom? Então, esses são os dois termos que precisam ficar claros. Vamos começar com desaconselhável. Então, a ayahuasca ela é desaconselhável para pessoas que possuam transtornos mentais. Léo, mas o que são transtornos mentais? De forma simples, são alterações no funcionamento da mente. Então, o indivíduo, entre aspas, não tem uma vida normal.
ele possui alguma perturbação, algum transtorno, entre aspas, né, um mau funcionamento na sua vida mental. Alguns exemplos de transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, fobia, toque. Esses são alguns exemplos. Então, se você tem depressão, ansiedade, fobia, toque, não é aconselhável que você participe de uma cerimônia com ayahuasca. E aí vem a pergunta, mas por quê? Porque a ayahuasca, ela produz um mergulho muito interno, muito profundo do indivíduo em si mesmo. E muitas vezes, as pessoas que têm esses transtornos, elas não vão conseguir lidar com a pressão psíquica e emocional daquilo que elas vão ver. Se em pessoas mentalmente saudáveis já é difícil, imagina em pessoas então que possuem algum tipo de transtorno. Ah, mas eu vi muito relato na internet de pessoas que curaram a depressão com a ayahuasca. É verdade, você vai encontrar. Você vai encontrar muitos depoimentos de pessoas que curaram depressão, curaram ansiedade, conseguiram, se não curar, diminuir diversos sintomas de outros transtornos. Isso realmente existe. Mas, porém, existe também o risco de que isso piore. Então, assim, geralmente a tendência das pessoas é dar valor e atenção para os relatos positivos e ignorar os relatos negativos, mas eles existem. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou melhor, vou deixar fixado no primeiro comentário 2 links de um site muito legal e um deles contém relatos de pessoas que participaram das cerimônias com ayahuasca e gostaram, e elas vão dizer por que gostaram. E o outro link tem relato de pessoas que participaram de cerimônia com ayahuasca e não gostaram de jeito nenhum, e elas vão dizer o porquê. Então eu vou deixar os 2 links fixados aqui no primeiro comentário, porque é importante que você conheça, né? Bem, então assim, mas eu tenho depressão, então eu não posso participar de uma cerimônia? Poder até pode, mas é desaconselhável. Esse é o ponto, né? Agora, quando a gente fala de transtornos mais graves, como por exemplo esquizofrenia, síndrome do pânico, borderline, tendência a ter surto psicótico, aí a gente já está falando de situações em que é contraindicado. Por quê? Porque essas pessoas já possuem transtornos mentais graves. De uma forma simplificada, nós podemos dizer, entre aspas, que essas pessoas têm muita dificuldade de conviverem consigo mesmas, certo? A mente delas não, entre aspas, funciona de uma forma sadia. Então, se você ingere uma substância que vai fazer você mergulhar ainda mais profundamente nos seus dramas, nos seus medos, nas suas angústias, isso pode fazer com que a doença que você possua seja elevada a níveis muito altos. Aliás, um dos grandes receios de quem tem interesse com a ayahuasca são relatos que existem por aí, né, de pessoas que surtaram, teve o assassinato, né, de um membro do Santo Daime, e vocês pesquisando aí na internet, vocês vão achar relatos assim, geralmente de pessoas famosas, né, ou de filhos de pessoas famosas, que muitas vezes surtaram, né, se mataram, ou enfim, ou qualquer coisa assim. E sempre, em todos esses casos, a gente vê que tinha um monte de coisa errada, né? Então, ou seja, o indivíduo ele tinha, às vezes, uma esquizofrenia gravíssima, não fazia tratamento direito, muitas vezes consumia drogas, enfim, então a pessoa tinha uma vida toda torta e aí ela omite isso, vai participar de uma cerimônia, acaba tomando a ayahuasca intensifica os processos internos, ela não dá conta de lidar com tudo aquilo que ela viu, o resultado é um surto, que é o grande medo das pessoas, né? Ter um surto psicótico, é quando a pessoa rompe com a realidade. Então, isso pode acontecer. Por isso que quando a pessoa tem esquizofrenia, síndrome do pânico, enfim, qualquer transtorno mental mais grave, é contraindicado que ela participe das cerimônias com a ayahuasca.
Então, eu posso dizer para vocês que é uma substância bastante segura. Ela é utilizada em contexto indígena há centenas de anos, em contexto urbano há mais de um século, e os relatos de qualquer tipo de problema em relação a ela são sempre muito poucos. E quando existem é porque ela é consumida por pessoas que não deveriam, né? Porque têm transtornos ou fazem uso de medicações ou fazem uso de outras substâncias, enfim. Então tem todo um contexto atrapalhado. A ayahuasca simplesmente vai ser a cereja do bolo desses casos. Bem, então acho que está claro, né? O que é desaconselhável, o que é contraindicado, né? E assim, se você tem na sua família alguma pessoa com histórico de transtorno mental, mesmo que você nunca tenha tido nada, existe um risco que durante a cerimônia com a ayahuasca isso possa emergir. Hoje em dia já existem algumas empresas, por exemplo, que fazem mapeamento do seu DNA. Então você vai lá, manda um pouco da sua saliva, eles conseguem fazer um mapeamento e inclusive te mandam, né, um e-mail, uma tabela mostrando quais doenças você está predisposto. E vários desses transtornos mentais podem ser identificados ali também. Então assim, você fala, pô, mas não tem nada, eu sou uma pessoa saudável. Ah, mas a minha mãe é depressiva. Ah, minha avó era esquizofrênica. Então assim, você pode não ter nada, mas se você tem alguém na família que teve transtorno mental, então existe uma possibilidade pequena, mas ela existe, que você também possa ter. Isso está adormecido e pode ser que durante a cerimônia, nesse mergulho interno, isso acabe se despertando. Então é um risco e as pessoas precisam estar cientes. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar é que pessoas que fazem uso de antidepressivos e principalmente de antidepressivos que pertencem a uma classe que são chamados, né, de medicações com inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS. Léo do céu, como é que eu vou saber se o antidepressivo que eu tomo tem isso? Conversando com o seu médico. Mas alguns medicamentos que são muito famosos no Brasil têm, por exemplo, citalopram, sertralina, fluoxetina. Então, se você toma esses medicamentos, você também não deve consagrar a ayahuasca. Por quê? Porque esses medicamentos, eles atuam lá nos receptores de serotonina no seu cérebro e a ayahuasca também vai atuar ali. Então, se você está usando a medicação e você faz a consagração com a ayahuasca, o que pode acontecer? Que há digamos assim, um superestímulo dessa região do seu cérebro e isso pode ocasionar uma alta produção de serotonina e isso pode desencadear algo que é conhecido como síndrome serotoninérgica, ou nome complicado, né? Isso faz o quê? Faz com que a pessoa tenha dores de cabeça, tenha uma crise de ansiedade muito forte, uma taquicardia, e supõe-se que em alguns casos graves e raros ela possa mesmo conduzir a convulsões e até mesmo morte. Então, é claro que aqui o problema não está na ayahuasca. Como eu disse, ela é segura. O problema está no consumo de ayahuasca junto com esses tipos de medicamentos. Então, se você toma qualquer medicamento, geralmente o que as casas que servem pedem é que a pessoa converse com o médico e, se possível, obtenha um laudo com ele. O que também é muito difícil, né? Que o médico que não conhece a ayahuasca não vai assumir esse risco, né? Mas de repente você consegue. E assim, e mesmo se você utilizar algum medicamento antidepressivo que não tenha esse efeito, é bom que você fale com o seu médico e principalmente que você converse com as pessoas responsáveis pela cerimônia. Daqui a pouco eu vou entrar nisso mais detalhadamente. Mas também existem outras situações em que precisa ter atenção, né? Por exemplo, pessoas com problemas renais. Elas até podem consagrar, mas é preciso verificar que tipo de problema ela tem, como está a saúde dela. É uma coisa que tem que ser levada em consideração.
Pessoa com pressão alta também pode consagrar, mas também tem que ter cuidado, geralmente consome uma quantidade menor, tem que ver como é que está essa pressão, se está sendo medicada, se ela está controlada, se não está. Pessoas com problemas cardíacos, quem está com a imunidade baixa, ou pessoas também que passaram recentemente por algum procedimento cirúrgico. Então essas pessoas até podem consagrar, dependendo da gravidade do problema. Mas é preciso cautela, é preciso conversar com o médico e, principalmente, é preciso conversar com as pessoas responsáveis pela casa. Então, vamos entrar nisso agora. Olha só, existe uma... Aliás, se você não sabe, a ayahuasca ela é legal aqui no Brasil. Ela não é uma coisa ilegal, não. Ela é legal e é reconhecida pelo governo brasileiro desde que ela seja utilizada em cerimoniais religiosos. E existe uma recomendação do próprio governo que nesses cerimoniais seja adotada uma ficha de anamnese. Então, o que é uma ficha de anamnese? É uma ficha, um documento que explora um pouquinho sobre a saúde da pessoa. Então, o indivíduo chegou lá na casa, ele vai consagrar pela primeira vez, ele vai ser recebido por uma pessoa, essa pessoa vai bater um papo com ele, vai explicar como funciona a cerimônia, quais são as regras, valores. Geralmente as cerimônias com ayahuasca são pagas, né? Então tem valores. Então a pessoa vai dar toda uma explicação geral sobre como funciona o trabalho e ela também vai fazer ali uma espécie de investigação rápida sobre a saúde da pessoa. Então vai ter uma ficha, ali ele vai colocar as informações, contato, endereço, telefone, documento, etc. E eles vão perguntar, você já teve doença? Você tem alguma doença? Você já fez alguma cirurgia? Você está tomando medicamento? Enfim, são perguntas básicas, mas que se forem respondidas com sinceridade, já acendem um sinal de alerta para as pessoas da instituição quando se trata de indivíduos que não deveriam consumir. Então a pessoa chegou lá, aí ela fala assim, eu tenho uma depressão e eu tomo sertralina. Então o cara vai falar, olha, então infelizmente você não pode consagrar, né? Porque a sertralina pode interagir com a ayahuasca no sistema que eu já expliquei agora há pouco, então ali já tem uma barreira. É para isso que essa ficha de anamnese existe. Então é importante que se você for até uma comunidade, que você responda com sinceridade, que a saúde é sua, é você que está colocando o seu na reta, né? E isso é tão verdade que geralmente lá no finalzinho da ficha tem uma parte que está escrito mais ou menos assim, eu, fulano de tal, e você bota seu nome, bota seu documento, confirmo que participei da reunião preparatória, fui esclarecido a respeito de todos os riscos, informo que respondi as questões da anamnese de forma sincera e honesta, arcando com qualquer responsabilidade, papapá. Por quê? Isso existe para preservar as pessoas, embora muita gente minta, isso é um fato, muita gente vai em mente mesmo. Então a pessoa está colocando a saúde dela em risco, mas isso também existe para preservar a instituição. Porque a gente nunca pode esquecer que a ayahuasca está envolta em muito mistério, e também em muitos mitos, e também em muito preconceito. Eu sempre dou esse exemplo, se o indivíduo está lá numa igreja evangélica, e ele recebe o Espírito Santo e começa lá, rodopiando e falando aquilo que ninguém entende, ele cai duro no chão, as pessoas falam, nossa, fulano morreu na igreja, Deus levou, glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder, não é? Mas se a pessoa toma ayahuasca, ela dá um piripaque e cai dura, o que as pessoas falam? Tá vendo como esse chá é perigoso? Deus me livre disso aí. Você ficou sabendo que morreu uma pessoa? Então, assim, a gente vê diferentes pesos e diferentes medidas quando a gente fala de diferentes religiões. Então, você ser honesto na anamnese não é apenas uma forma de se preservar, é uma forma também de preservar a comunidade. Tá bom? Bem, caminhando para o final, existe uma estimativa que diz que mais ou menos cerca de 100 mil pessoas façam uso da ayahuasca em rituais religiosos todos os meses no Brasil. 100 mil pessoas. Então isso mostra como a bebida é segura.
porque a gente só ouve falar de alguma zika de tempos em tempos. E reforço mais uma vez, quando isso acontece, geralmente é porque ou o indivíduo tinha consumido bebida alcoólica, que também não pode, né? Ou o indivíduo fazia uso de substâncias ilícitas, ou o cara tinha problema de saúde, ou estava sob medicação. Então, geralmente, quando dá BO na ayahuasca, é porque o indivíduo não tinha que estar ali consagrando, mas ele mentiu, ele, enfim, não respondeu à anamnese, ou ele participou de algum instituto que não leva isso muito a sério, né? Que também, infelizmente, existe. Seja como for, tem uma estimativa que cerca de 100 mil pessoas consumam ayahuasca todos os meses no Brasil. E então ela é muito segura, porque a gente muito raramente ouve falar, né, de qualquer problema ligado a ela. Então, assim, não existe evidência de que ela traga prejuízo à saúde, inclusive ela é consumida também por menores de idade, na presença dos pais, por mulheres grávidas, né? Embora algumas casas não aceitem, mas não tem evidência de que faça mal, seja para a mulher, seja para, né, o bebê. Então, é sempre a predisposição da pessoa às suas comorbidades que a impedem de participar de uma cerimônia com ayahuasca, e não a ayahuasca em si. Então, assim, este é só um resumo dos principais problemas, dos principais riscos. Se você não se encaixa em nada disso, então provavelmente você não vai ter nenhum tipo de problema, né? Aí é uma questão apenas de saber se a ayahuasca é uma coisa que você deseja conhecer ou não. Se não quiser, tá tudo bem. Como existem aí infinitos caminhos para cada pessoa, ninguém é obrigado a seguir nada, né? E antes da gente encerrar, eu só queria fazer mais um adendo, que aí já não é nenhum empecilho para o trabalho, mas é uma observação importante sobre o momento de ir embora. Geralmente, as cerimônias com ayahuasca duram entre 4 e 6 horas, então prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Muita gente vai embora da ritualística sem ainda estar em condições de dirigir. É preciso ter muito cuidado, porque muitas dessas instituições funcionam na zona rural. Então você tem que pegar a estrada de terra, ou você vai pegar asfalto, né? Vai pegar rodovia. Então é preciso ter muito cuidado. Só vai embora quando você sentir que já está em condição de dirigir, porque a ayahuasca afeta o nosso equilíbrio. Então é muito perigoso você pegar o carro ainda, né, e sair dirigindo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar muitos relatos de pessoas que falaram: eu saí, ainda estava assim, fui dirigindo, passei um sufoco. Então é uma recomendação que penso ser muito válida. Bem, pessoal, era basicamente isso, né? Esses são os principais riscos, são os principais problemas. Repito mais uma vez, se você gostou desse formato mais livre, mais tranquilo, coloca aí. Se você não gostou, também coloca. Eu preciso, enfim, ver de que forma vocês preferem que os conteúdos sejam trabalhados, né? Se de uma forma mais tranquila, sem tanta preocupação com o tempo, como já foram aí 28 minutos de áudio, ou se vocês querem uma coisa mais enxuta, objetiva, clara e papum, né? Enfim, era isso. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta do canal, gosta das reflexões, considere se tornar membro. Você vai ajudar com uma pequena quantia todos os meses. Isso vai me ajudar a comprar melhores equipamentos, como por exemplo esse belo som que você está ouvindo, que está sendo gravado com um microfone que eu comprei graças à contribuição e também graças à monetização. E se você quer entender mais sobre a ayahuasca, se você sente esse chamado, se de repente você não tem com quem conversar sobre esse assunto, eu tenho um grupo de WhatsApp só para falar de ayahuasca e também de xamanismo. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui eu estava deixando o e-mail, mas acho que o WhatsApp é mais prático, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, é só você mandar uma mensagem para mim: Léo, quero participar no grupo de ayahuasca. Mas, observação, diferentemente dos meus outros grupos de espiritualidade que são abertos para qualquer pessoa, esse grupo não é aberto para qualquer pessoa. Eu estou criando ele para a gente ter um ambiente bacana, tranquilo, livre de preconceito, para conversar
é sobre esse assunto com quem tem interesse. Não é curioso. Não é aquela galera que entra, fica 2, 3 dias calado, não fala nada, depois sai do grupo. Se você é isso, então não é para você. Esse grupo é para quem quer conversar, para quem quer aprender, para quem quer trocar ideia, de repente contar suas experiências, se já tiver consagrado à medicina. Enfim, é um grupo para dar esse tipo de apoio. Se você quiser, me chama lá no WhatsApp e, enfim, eu te coloco no grupo, beleza? Então, era isso, pessoal. E antes de a gente encerrar, depois dá uma olhadinha lá no meu blog, leomontes.net, beleza? Um abraço e até a próxima reflexão.